Alô, alô, e aí? Belezão? Vamos lá. Eu estou falando ainda de preposição, vou terminar agora e a gente entra em conjunção, que é a menina dos meus olhos, beleza? Vamos lá. Importante sobre preposição. Como eu estava falando sobre preposição, é importante que você saiba os valores semânticos e tudo mais. Agora, tem outros detalhes importantes, secundários. Quais são esses detalhes? Cuidado com os verbos chegar, ir, voltar. Cuidado, tá certo? Vamos lá, deixa eu colocar a canetinha aqui, bonitona. Foi. Cuidado com esses verbos. Chegar, ir, voltar, levar. Beleza? Por que cuidar? Normalmente, como é que a gente usa esses verbos? A gente diz assim, eu cheguei em casa. Não é assim que a gente fala? Olha pra mim rapidinho. Não é assim que a gente fala? Eu cheguei em casa. Imagina você falando assim, pô, cara, hoje eu vou chegar a casa e vou tomar um banho. Dificilmente alguém fala assim. Normalmente a gente diz, pô, vou chegar em casa, tomar um banho e tal. Chegar em. Só que de acordo com a norma culta é chegar a algum lugar e não em algum lugar. Beleza? Então não é usar a preposição em. Não pode se usar a preposição, não se pode usar a preposição em. Beleza? Opa, quase não saiu os troços. Não se pode usar a preposição em depois do verbo chegar. Mesma coisa é o verbo ir, beleza? Então eu vou na praia. Não, você não vai na praia, você vai à praia. Eu vou no show. Não, você não vai no show, você vai ao show. De acordo com a norma culta, o verbo chegar, o verbo ir, exigem a preposição a e não a preposição em. Beleza? Eu voltei àquele lugar lindo, eu voltei naquele lugar lindo ou aquele lugar lindo? Quem volta, volta a algum lugar e não em algum lugar. Beleza? De acordo com a norma culta, esses verbos, chegar, ir, voltar, esses verbos que indicam movimento, exigem a preposição a e não a preposição em. Vem comigo, vamos lá. Cheguei à praia, fui à praia, voltei à praia, levei a minha esposa à praia. Então, esses verbos que indicam movimento, você usa a preposição a. Beleza? A algum lugar. Saf, a e não em. Fique esperto. Eu tenho de, faltou uma barra aqui, eu tenho de ou que viajar amanhã. E aí? Normalmente a gente diz assim, pô, cara, eu tenho que viajar amanhã para resolver uns problemas, pô, eu tenho que passar na prova. A gente usa o que, não é isso? Eu tenho que, verbo ter, mais que, mais verbo no infinitivo. Não é assim que a gente faz? Só que, de acordo com a norma culta, você tem que usar a preposição de. Olha aí, você tem que usar a preposição de. Olha que viagem. É engraçado, na fala você acaba usando outras formas que não estão de acordo com a norma culta, mas, de acordo com a norma culta, você usa a preposição de. Eu tenho de estudar, eu tenho de viajar, eu tenho que falar bonitinho, beleza? Vamos lá. Então, eu tenho de viajar amanhã, é uma forma culta. Eu tenho que viajar amanhã, é coloquial. Então, de forma culta, que coloquial. Beleza? Eu tenho de viajar amanhã, forma culta. Eu tenho que viajar amanhã, coloquial. Agora, outra coisa que a galera fala no dia a dia e não está de acordo. Somos em 10 lá em casa. Estamos em 5 no carro. Normal, né? A gente fala assim, não tem problema nenhum. Não tem problema, vírgula. Beleza? Claro que tem. De acordo com a norma culta, essa preposição antes de numeral não existe. Beleza? É somos 10 lá em casa. Estamos 5 no carro. Pô, Pestana, estamos 5 no carro, é ridículo. Meu camarada, você quer que eu faça o quê? Olha pra mim. Pergunta, você quer que eu faça o quê? Não tem o que fazer, é a forma culta, percebe? Algumas formas cultas são estranhas, são avessas. A nossa realidade linguística batem no ouvido e não soa legal. Mas são formas cultas. Beleza? Tranquilo? Então cuidado para não vacilar.
Mais uma informação, vamos lá. Isso aqui é polêmico. Isso aqui é polêmico. Eu faço questão de olhar para você. Volta aqui. Isso aqui é polêmico. Está na hora dele falar. Eu olhei ali, só para lembrar da frase. Está na hora dele falar ou está na hora de ele falar? Polêmico. Por que é polêmico? Pelo seguinte, os gramáticos tradicionais, a maioria, escuta, a maioria dos gramáticos tradicionais dizem que não pode haver contração de preposição mais um artigo ou de preposição mais um pronome antes de verbo no infinitivo. Eu vou repetir. Os gramáticos tradicionais dizem que não pode haver contração de preposição mais artigo ou de preposição mais pronome antes de sujeito de verbo no infinitivo, para ficar bem completo. Resumindo, não pode haver contração da preposição antes de sujeito de verbo no infinitivo. Não pode. Vem, olha para cá. Está na hora de ele falar. Quem vai falar? Ele. Então não pode haver contração da preposição de mais ele. Não pode. Olha para mim. Você ouviu quantas vezes eu falei não pode? Não pode, vírgula. Por quê? Porque bem-vindo à língua portuguesa. Os gramáticos não entram em um consenso em todas as questões. Quer ver? Evanildo Bechara. Já ouviu falar? Membro da Academia Brasileira de Letras. O Mor. Beleza? Evanildo Bechara. Domingos Pascoal Segala. Esses dois gramáticos, ainda vivos, dizem que pode haver ou não contração antes de sujeito de verbo no infinitivo. Pestana, e aí? O que eu faço? Eu fico com os gramáticos tradicionais ou fico com Bechara? E com Domingos Pascoal Segala? O que eu faço? Meu amigo, na hora da prova, você vai olhar alternativa por alternativa. E você vai escolher a melhor alternativa. A melhor opção. E se mesmo assim você ficar na bronca, a gente faz um recurso e anula a questão. Porque, infelizmente, os gramáticos divergem em alguns assuntos. E as bancas de concurso, em vez de ficarem com uma visão só, uma visão unânime, uma visão que é da maioria, às vezes elas brincam com isso. Para te confundir, para eliminar candidato, enfim. O que ela faz? ESAF 2010, Fiscal de Rendas, questão número 7. Se eu não estou enganado, hein? Se não me falha a memória. Tá lá. Contração de preposição mais pronome antes de verbo no infinitivo. A questão foi anulada? Não foi anulada. Se a questão não foi anulada, isso significa o quê? Que a ESAF considerou do ponto de vista do Bechara. Por outro lado, a FCC é mais tradicional nesse ponto. A FCC, quando trabalha isso, não trabalha isso com a visão do Bechara, trabalha isso com a visão tradicional. Resumindo, está na hora dele falar ou está na hora de ele falar? As duas formas são formas cultas. Depende do gramático. Fica ligado nisso. Beleza? Já é hora do Brasil acabar com a corrupção ou já é hora de o Brasil acabar com a corrupção? As duas formas são possíveis. Depende do gramático. Tá claro isso? Não é só o Bechara e o Segala não, tá? Outros dois, se eu não estou enganado, Silvelia e Souza da Silveira, e eu acho que tem um adendo na gramática do Adriano da Gama Cury a respeito desse assunto, de que pode ou não haver contração. Agora, no Bechara e no Segala isso está explícito. Pode ou não haver contração. E na ESAF a questão não foi anulada. Agora, visão tradicional, Pestana. Visão tradicional, não pode haver contração. Beleza? Essa é a visão tradicional ortodoxa.
A não ortodoxa é que pode haver ou não, tanto faz. Wherever. Inclusive, o Bechara, ele coloca na gramática dele, está na hora da onça beber água, uma parada assim. Ele diz que pode ser, está na hora de a onça beber água ou da onça beber água. Tanto faz. Tanto faz. Vamos lá, vem comigo. Então, está na hora dele falar ou dele falar. Tanto faz. Vai depender do gramático. Bem, eu vou falar agora sobre preposição por, para, a, ao e sem, mais verbo no infinitivo. Pestana, por que você vai falar sobre isso? Porque isso cai em prova, é importante. Então me ajudem. Por, para, a, ao e sem. 5 preposições. Beleza? Você vai me ajudar a lembrar? Espero que sim. A voz da consciência, da minha consciência vai me ajudar a lembrar. Vamos nessa. Olha para mim rapidinho. Por que isso que eu vou falar agora é importante? É importante porque, de vez em quando o cara trabalha orações reduzidas, ele quer saber de você se você tem a capacidade de perceber o valor semântico da preposição, porque a preposição vai te ajudar a classificar a oração reduzida. Ou, às vezes, o cara só quer saber o valor semântico da preposição. Vamos ver isso? Eu falei o quê? Por, para, a, ao e sem. Não é isso? Vem comigo. Olha que coisa linda de mamãe. Vamos lá. Opa, calma aí. Vamos corrigir isso aqui. Agora foi. Por, mais, verbo no infinitivo. Qual a importância disso? Pés. Importância disso? Vai ver agora. Conhece aquela música do Djavan? Por ser... Caramba, minha voz é horrível. Por ser exato, o amor não cabe em si. Minha voz é péssima, vou te falar. Mas vamos lá, parece um funkeiro cantando Djavan. Por ser exato, o amor não cabe em si. Preposição por, mais verbo no infinitivo. Você concorda comigo que essa oração aqui, por ser exato, dá a ideia de causa? Vê se não é. O amor não cabe em si por quê? Por ser exato. O amor não cabe em si porque é exato, é completo, é pleno, é perfeito. Olha que bonito o verso, né? Por ser exato, o amor não cabe em si. Quando você tiver a preposição por mais o verbo no infinitivo, a ideia é de causa. Beleza? Agora vamos para a preposição para. Para mais verbo no infinitivo. Ah, só falta agora o funkeiro do Pestana cantar aquela música. Para dançar o creu tem que ter disposição. Só falta botar esse exemplo. Não vou botar. Vou colocar outro exemplo. Ou vou pôr outro exemplo, para falar mais bonitinho. Vamos lá. Para dançar o creu tem que ter disposição. Não, vou botar isso não. Para passar, olha aí. Para passar, precisa estudar. Para passar, precisa estudar. Precisa estudar para quê? Para passar. Precisa estudar para que passe. Precisa estudar com que finalidade? Para passar. Então, quando você tiver a preposição para, seguida do verbo no infinitivo, temos aí uma ideia de finalidade. Beleza? Vamos que vamos. Por, para, aí tem o a, né? A mais verbo no infinitivo. Vamos lá. Preposição a mais verbo no infinitivo. Aí tem aquele velho exemplo, né? A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não tem esse? A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Aí tem aquele também.
Vou colocar logo aqui junto. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Qual é a diferença, Pestana? A diferença, segundo os nossos amiguinhos gramáticos, é quando você tem a preposição a antes do verbo no infinitivo, ou quando você tem ao antes do verbo no infinitivo, a ideia é diferente. Observe só, quando eu digo assim, ó, a persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tem uma diferença? Tem. Observe só. Quando eu digo a persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo o seguinte. Eu estou dizendo que se os sintomas persistirem, o médico deverá ser consultado. Beleza? Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Beleza? Vamos lá, voltando aqui rapidinho. Quando eu digo a persistir os sintomas, é se os sintomas persistirem. A ideia é de condição. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ou seja, quando ou enquanto os sintomas persistirem, o médico deverá ser consultado. A ideia aqui é de tempo. Então, a mais infinitivo, condição. Ao mais infinitivo, tempo. Beleza? Agora eu vou falar sobre o sem. Vamos lá. Sem, preposição sem, mais verbo no infinitivo. Vamos ver. Observe só. Sem estudar, não passará. Agora, sem estudar, passou. Raciocina comigo. A preposição sem, antes de verbo no infinitivo, pode ter basicamente, dois valores semânticos. Dois valores semânticos. Pode indicar condição e pode indicar concessão. Qual é a diferença, Pestana? Simples. Quando eu digo sem estudar, não passará. Ou seja, para que o cara passe, ele precisa o quê? Estudar. Então, sem que você estude, se você não estudar, não passará. Então, a condição para ele passar é estudar. Se ele não estuda, ele não passa. Então, o primeiro caso é o quê? Condição. Vem comigo, olha aí, ó. Se não estudar, não passará. A ideia é de condição. Aqui a ideia é de concessão, de oposição, de contraste. Por quê? Porque o cara não estudou e mesmo assim passou. Raciocina. Para o cara passar, ele precisa ter feito o quê? Precisa ter estudado. Mas ele estudou? Não. Olha aí, ó. Ele passou sem estudar. Ou seja, embora não tenha estudado, passou. Beleza? Olha aí a ideia de contraste. Como é que o cara vai passar se ele não estudou? A ideia é de concessão. Então, cuidado, que o sem pode indicar condição ou concessão, basicamente. Beleza? Pessoal, agora nós vamos para conjunção. Chegou a hora. Conjunção é menina dos meus olhos, eu gosto muito. Beleza? Vamos falar sobre conjunção agora. O que é a conjunção? A conjunção é uma classe gramatical muito importante, que serve para conectar ideias. Conectar ideias. É por isso que a conjunção é chamada de elemento coesivo. É chamada de conector, de conectivo. Por quê? Porque conecta ideias. Porque liga ideias. Beleza? Pode ligar termos? Pode. Pode ligar orações? Pode. Ah, então como é que eu vou saber a diferença entre a conjunção e a preposição? A diferença está no seguinte. Primeiro, as preposições nunca são
iguais às conjunções. Então, se você conhece as preposições, não tem como confundir com conjunção. A outra diferença é a seguinte: as conjunções, elas servem para ligar termos coordenados ou orações e apresentam inúmeros valores semânticos. Tá certo? Beleza? Tá claro isso para você? As preposições nunca são iguais às conjunções. Nunca. Decorou as preposições, não tem como confundir. Tá certo? Vamos ver exemplos? Vem comigo, vamos lá. Conjunção é uma palavra invariável. Por quê? Porque não varia. Pô. Em gênero, número, não varia. Não sofre mudança. Tá certo? Nenhuma mudança. E liga orações ou termos de mesma função sintática. Tá certo? Liga orações ou termos de mesma função sintática. Exemplo. Eu digo assim, quer ver? Ó? Gosto de praia e de campo. O E aqui está ligando de praia, objeto indireto, né? Complemento do verbo gostar. Está ligando de praia a de campo, que também é um objeto indireto. Então, a conjunção liga termos de mesma função sintática. Beleza? Maravilha. Apresenta valores semânticos diversos. Olha aí, valores semânticos diversos. É chamada de conectivo, conector, elemento coesivo, etc. Beleza? Olha o que eu vou te falar, presta atenção. Se você ainda não decorou conjunção, é a hora. Acompanha comigo. O Sol e a Lua são astros visíveis, mas são muito distantes da Terra. O Sol e a Lua são astros visíveis, mas são muito distantes da Terra. Como é que eu sei que esse E é uma conjunção? Primeiro, você sabe que esse E é uma conjunção, porque todo mundo sabe que o E é uma conjunção. Mas, tirando a brincadeira, é uma conjunção, pessoal, porque liga. É um conector. Serve para ligar termos de mesma função sintática. Qual é o sujeito de são astros, do predicado são astros visíveis? O que são astros visíveis? O Sol e a Lua. Percebe que o E está ligando o Sol à Lua? Está ligando termos? Maravilha. Esse E tem um valor semântico. Qual é o valor semântico? Todo mundo sabe, né? O E tem valor de adição. Sempre tem valor de adição? Sempre não. Mas tem valor de adição normalmente. O Sol e a Lua são astros visíveis, mas são muito distantes da Terra. O mais também é uma conjunção, mas note que o mais não está ligando o termo. Está ligando toda essa primeira oração a essa outra oração. E eu vou dizer mais. Eu vou dizer que essa conjunção, segundo os gramáticos, inicia a segunda oração. Como é que eu sei que o mais é uma conjunção, Pestana? Meu nobre, está ligando a oração anterior à oração posterior. Está ligando o termo A a termo B. Oração A a oração B. Tem valor semântico? Sim, senhor. A ideia de adversidade, contraste, oposição. Porque raciocina comigo. O Sol e a Lua são astros visíveis, mas são muito distantes da Terra. Como é que são astros visíveis e são distantes da Terra? Percebe que há uma ideia de ressalva, de contraste, de oposição, de leve contrariedade? Tá claro isso? Observe só. Então, recapitulando. Conjunção. Liga termos ou liga orações. Liga um termo A a um termo B. Uma ideia A a uma ideia B. A conjunção não só tem o papel de ligar na língua. Além de ter o papel de ligar, a conjunção também apresenta uma relação de sentido que existe entre o termo A e B. Quando eu digo o Sol e a Lua, eu estou somando. Então essa é a relação de sentido. Quando eu digo o Sol e a Lua são astros visíveis, mas são muito distantes da Terra. O mais está estabelecendo uma relação de contraste, de adversidade, de ressalva. Beleza? Então, a conjunção serve para ligar? Serve. Mas serve também para estabelecer
determinadas relações de sentido. Tá claro isso? Beleza? Vem comigo, não pisquem. Vem comigo, vamos lá. Relações de sentido. Leia, vai. 1 segundo para ler, hein? Ano passado estudei demais. 2 pontos. Consegui a valiosa classificação. Ano passado estudei demais. 2 pontos. Não consegui a valiosa classificação. Consegui a valiosa classificação. 2 pontos. Estudei demais. Olha para mim. Pestana, o que você está querendo dizer com esses 2 pontos? Eu estou querendo dizer o seguinte. Percebe que antes dos 2 pontos, eu tenho uma oração? Depois dos 2 pontos, eu tenho outra oração? Tá claro isso? Há uma relação de sentido entre essas orações. Pô, Pestana, mas não precisa da conjunção para estabelecer a relação de sentido? É aí que está a brincadeira. Às vezes o cara cria uma questão assim na prova. Ele não coloca conjunção nenhuma ligando as ideias. Não coloca. Aí pergunta para você, qual é o conectivo que estabeleceria uma relação de sentido adequada entre as orações? Ah, entendi. Então você está querendo dizer que as relações de sentido já existem entre as orações, mesmo sem a conjunção? Perfeito. É isso. Agora, quando você coloca a conjunção, tudo fica mais claro, tudo fica mais explícito. Beleza? Tá certo isso? Então vamos lá. A frase diz, ano passado estudei demais. 2 pontos. Vem comigo. Consegui a valiosa classificação. Você concorda comigo que entre essa oração e essa oração aqui, há uma relação de causa e consequência? Ano passado estudei demais. Consequência. Consegui a valiosa classificação. Ano passado estudei demais. Qual foi a consequência disso? Consegui a valiosa classificação. Então aqui eu tenho a ideia de causa e a ideia de consequência. Concorda comigo? Beleza? Ô letra feia. Causa e consequência. Vê se eu não consigo colocar no lugar dos 2 pontos um conectivo para explicitar a relação de sentido. Ano passado estudei demais, logo consegui a valiosa classificação. Percebe que quando você coloca a conjunção, você explicita, você torna mais clara a relação de sentido? Sim ou não? Muito bem. Ano passado estudei demais. Não consegui a valiosa classificação. Pessoal, raciocina. Se o cara estudou demais, o que você espera? Que ele consiga a valiosa classificação. Mas ele conseguiu? Não? Então há uma ideia de contraste, de contrariedade. Adivinha qual é a conjunção que vai entrar no meio? Vem comigo, olha aí, ó. Ano passado estudei demais. Mas, porém, não consegui a valiosa classificação. Percebe que eu posso colocar essas conjunções para explicitar a relação de sentido? É isso aí. Então, você não precisa de uma conjunção aqui no meio para que você perceba a relação de sentido entre as orações. Mas, quando você coloca a conjunção, tudo fica mais claro. Para fechar, hein? Consegui a valiosa classificação. 2 pontos. Estudei demais. Note que agora, conseguir a valiosa classificação é um fato. Eu poderia dizer que é o efeito. De quê? De ter estudado demais. Então, observe, consegui a valiosa classificação por quê? Porque estudei demais. Percebe agora? O fato ou a consequência, e aqui vem a causa. Observe, eu estudei demais, consequência, consegui a classificação. Inverte, eu consegui a classificação. Por quê? Porque estudei demais. Percebe a relação de sentido? Quando você coloca a conjunção, tudo fica mais claro. Pessoal, eu nem comecei a falar direito de conjunção, já vou me despedindo. Quando eu voltar na próxima aula vai ser coisa linda. Beleza? Voltar à próxima aula.
Beijo no coração, valeu.